existe um portal no universo. E ao entrarmos nele, podemos encontrar a verdade. É preciso questionarmos tudo que foi nos ensinado. As provas estão ao nosso redor. O futuro está bem diante dos nossos olhos. Nós não estamos sozinhos. Nós nunca estivemos sozinhos. E aí, pessoal? Estamos aqui para a continuidade do nosso curso Balanços Globais de Massa. Período de grande desenvolvimento tecnológico que foi iniciado na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. Neste período, a economia a nível mundial sofreu enormes transformações. O processo de produção de mercadorias acelerou bastante, já que a produção manual foi substituída pela utilização de máquinas. Com o passar dos anos, foram surgindo novos processos industriais, que aceleraram cada vez mais a industrialização da humanidade. E com isso, mais e mais processos que utilizavam a mecânica dos fluidos foram surgindo. Então, pode-se dizer que toda esta evolução está atrelada a um homem, Osborne Reynolds. Osborne Reynolds Jr. nasceu em agosto de 1842 na cidade de Belfast, capital da Irlanda do Norte, onde seu pai, o reverendo Reynolds, foi brevemente diretor da Collegiate School. Reynolds cresceu em Debac, onde seu pai o educou durante a infância, dando ênfase em matemática e mecânica. Aos 19 anos, tendo adquirido do seu pai não apenas escolaridade, mas também um fascínio pela mecânica, Osborne Reynolds entrou numa escola de engenharia de Edward Hayes, de Stone Stratford, com o intuito de aprender a maior quantidade de coisas sobre engenharia mecânica no menor tempo possível. Aos 21 anos de idade, em 1863, Reynolds foi aceito na Queen's College, Universidade de Cambridge. Na Universidade de Cambridge, ele teve que estudar grego por conta própria, pois a sua bolsa que recebia não cobria a matéria. Ele simplesmente odiava mesmo. E quando finalmente passou, em forma de comemoração, queimou todos os seus livros. Reynolds se formou com honra ao mérito em 1867, o que lhe abriu a oportunidade de trabalhar na reconhecida firma de consultores de engenharia civil Lawson e Mercer. Entretanto, seu emprego ali teve muito pouca duração, pois ficou sabendo que a Owens College de Manchester havia anunciado uma vaga para professor de engenharia civil e mecânica. Portanto, em 18 de janeiro de 1868, época onde ele havia apenas 26 anos, ele escreveu a sua carta de candidatura à cadeira. Na década de 1860, um bom conhecimento de mecânica e uma visão de onde isso poderia levar em aplicações de engenharia eram habilidades excepcionais para jovens candidatos, qualidades das quais muitos juízes do comitê elogiaram Reynolds por tê-las. Entretanto, sua idade consideravelmente baixa para o cargo se mostrava um empecilho para sua admissão. Entretanto, mesmo com ótimos candidatos à vaga, como o professor Rankine, um dos pais da termodinâmica, e mais 27 candidatos, Osborne conseguiu o seu emprego. Pouco após ter sido admitido para a vaga, Reynolds casou-se com sua primeira esposa, Charlotte, onde meses depois tiveram seu primeiro filho, chamado Osborne. Porém, esta notícia tão esperada foi precedida de uma enorme tragédia,
pois após 12 dias do nascimento de Osborn, Charlotte morreu com uma infecção peritoneal, deixando assim Reynolds viúvo e com uma criança recém-nascida. Tempo após esse trágico acontecimento, Reynolds tornou-se um membro da Sociedade Literária e Filosófica de Manchester, locais onde Osborn publicou seus primeiros 26 artigos científicos, entre 1871 e 1874, abordando temas como elasticidade e fratura, o uso de vapor de alta pressão e algumas propriedades de aço como material de construção. Até 1873, Reynolds fazia suas pesquisas no edifício da Owens College, onde Thomson, descobridor da elétron, relatava que Osborn trabalhava com uma estrutura precária e dependia de outros laboratórios de ciências na faculdade, e até da realização de experimentos em sua própria casa. Este fato pode explicar o porquê em seu início de carreira, Reynolds se preocupava inteiramente em explicar fenômenos naturais, bem como o papel do Sol no magnetismo terrestre, as propriedades elétricas das nuvens e a refração do som pela atmosfera e até mesmo a formação do granizo. Após a mudança do college em 1873 para um novo campus construído no centro da cidade e com laboratórios mais sofisticados, Reynolds começou a abordar problemas de natureza mais prática, como a extensão e ação de superfície de aquecimento de caldeiras de vapor, onde demonstrou as ligações entre a queda de pressão e a taxa de transferência de calor, estabelecendo uma analogia entre a difusão por meios de turbulência de momento e energia térmica. A partir da segunda metade da década de 1880, as pesquisas de Reynolds em mecânica dos fluidos passaram a ter uma direção aos fenômenos gerais, como a progressão de ondas de superfície dispersivas em água e o movimento de vórtices através de traços de tinta colorida na água. Na mesma época, Osborn também estudava a eficiência de acionamento por correia, o fenômeno de atrito de rolamento e bombas centrífugas. Este último o levou a uma patente de bomba centrífuga no ano de 1875. Como forma de reconhecimento de suas contribuições acadêmicas, em 1877 Reynolds foi admitido pela Fellowship of the Royal Society of London. Porém, em 1879, outra tragédia decorreu sobre a vida de Reynolds, quando seu primogênito morreu em 27 de setembro. Tragédia esta que marcou a primeira fase da carreira de Osborn Reynolds. Em 1881, Reynolds casou com Anne Charlotte, de 22 anos, 17 anos mais nova que Reynolds. O casamento, então, foi conduzido pelo próprio pai do noivo, o reverendo Osborn Reynolds. O casal teve 3 filhos e uma filha, e moraram numa casa geminada de tijolos vermelhos. Agora, com a sua vida pessoal praticamente realizada, Reynolds conseguiu direcionar seus esforços completamente à mecânica dos fluidos. Em 1883, desenvolveu sua famosa teoria dos regimes turbulentos e laminares. A existência desses dois tipos de fluidos já era conhecida. Sua primeira descrição da transição entre o fluxo laminar e turbulento dentro de um tubo foi fornecido por Hagen em 1854. Entretanto, foram os estudos de Reynolds os que mostraram que para diferentes velocidades de fluxos, diâmetros de tubo e viscosidade, a transição do modo laminar para o turbulento ocorre aproximadamente com o mesmo valor adimensional unificador, hoje conhecido como número de Reynolds. Um dos pilares para sua descoberta foi a observação de que a tendência da água a formar vórtices torna-se maior à medida que a temperatura aumenta. Em seus estudos passados, Osborn observou que quanto maior a temperatura, menor seria a viscosidade da água. Então Reynolds concluiu que as forças envolvidas no escoamento eram de dois tipos distintos, inercial e viscoso, deduzindo que a razão desses termos estava relacionada ao produto da velocidade média do escoamento pelo diâmetro do tubo. Além disso, ele deu um passo ao mostrar que, para determinadas condições de rugosidade da superfície, o coeficiente de atrito é uma função única do número de Reynolds. Além de suas contribuições para a transferência de calor e energia térmica, dinâmica das máquinas e a mecânica dos materiais, dinâmica de fluidos aplicada e hidráulica, as quais realizou diversos experimentos e pensamentos dignas de um gênio.
Em uma segunda série de experimentos, desta vez com aparelhos mais sofisticados, Reynolds fez medições de queda de pressão ao longo de um tubo para uma faixa de velocidade, para delinear o modo de fluxo. Nos anos posteriores à publicação de seu artigo, Reynolds se destacou como o líder de engenharia mecânica de fluidos na Inglaterra e como um dos melhores engenheiros mecânicos do mundo. Posteriormente, Reynolds começou a desenvolver seu segundo grande trabalho, Teoria Dinâmica de Fluidos Viscosos Incompressíveis e a Determinação do Critério. Apesar da sua recepção um tanto morna pelos juízes do comitê, o documento de 1895 hoje é visto como um farol poderoso na literatura da mecânica dos fluidos. Em primeiro lugar, com a decomposição do fluxo em partes médias flutuantes, levando às equações de momento médio, hoje em dia conhecidos como equações de Reynolds, nas quais as tensões aparecem como desconhecidas. Outro resultado analítico importante do artigo foi a equação da energia cinética turbulenta, na qual ele observou que os termos que compreendem os produtos da tensão de Reynolds e do gradiente de velocidade média representavam uma transferência de energia cinética do fluxo médio para a turbulência. O motivo da realização de todo o artigo era fornecer uma explicação do porquê a mudança do movimento laminar para o turbulento deveria ocorrer em um determinado valor de número de Reynolds. Para isso, ele examinou a equação de energia cinética turbulenta. Para tal feito, ele considerou o escoamento laminar totalmente desenvolvido entre planos paralelos, nos quais se sobrepunha uma pequena perturbação analítica, que lhe permitia obter expressões para a geração de energia de turbulência e taxas de dissipação viscosa integradas ao longo do canal. Embora suas tentativas tenham sido imprecisas, hoje são irrelevantes em comparação com a imensidão do que ele produziu, visto que este artigo continha novidades vitais para o mundo da mecânica dos fluidos absorver nas décadas seguintes. Os últimos anos de trabalho de Reynolds foram marcados por seus intensos esforços para fornecer uma teoria mecânica da matéria, decorrente das ideias contidas em seus artigos anteriores, o que resultou no seu último artigo, The Submechanics of the Universe. 1903 foi o último ano que Reynolds conseguiu assumir um cargo de importância em sua universidade, devido ao declínio na sua saúde, ocasionado por uma doença que hoje em dia seria diagnosticada como Alzheimer. Em 1905, aos 63 anos, Osborne se aposentou e em 1908 foi morar no vilarejo de Watchet, ao sudoeste da Inglaterra, com sua esposa e filhos, e serviu por 4 anos à igreja local, onde permaneceu com extrema dificuldade por conta de sua doença, até vir a óbito por conta do vírus da gripe, influenza, no dia 21 de fevereiro de 1912, aos 69 anos de idade. Reynolds foi enterrado no cemitério da igreja, onde posteriormente sua esposa foi enterrada ao seu lado em 1942. Sem sombra de dúvidas, as descobertas de Osborne Reynolds influenciaram o mundo em que ele viveu. Entretanto, essas descobertas influenciaram ainda mais o mundo que estava por vir, e infelizmente, ele não pôde ver o que seus feitos propiciaram para a evolução da humanidade como um todo. Por conta disto, muitas vezes, Osborne é citado como um gênio do futuro preso no passado. Você tá me filmando? É, making off. Vai logo. Ai. Que monstro. Brabo. Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. E, como sempre... Esse episódio é muito ruim!